ronda 8, Israel, uma das, eh, uma das melhores seleções, apesar de com grande histórico, o último campeonato europeu ganharam, apesar de terem um par que fazia batota, mas portanto são conhecidos por jogarem muito bem e portanto, era o último encontro do dia 2. Bem, este foi o encontro que mais gozo me deu jogar. Jogámos muitíssimo bem, praticamente sem erros e, e um erro aqui ou outro, mas um ou outro erro, uh, mas jogámos soltos. Já estávamos no segundo dia do campeonato, já não havia aquela tensão e aquela ansiedade de, de ter que fazer as coisas bem feitas e pronto, já estava também a correr pior, já estávamos a soltar mais o estamos a jogar mais solto. Eu falo por mim, não sei se o Paulo concorda ou não. Eu por mim já estava. Não era nervosismo, era mais ansiedade de ter que fazer as coisas bem feitas, de uh, ter a responsabilidade de ter que jogar sempre bem e a responsabilidade porque estava-me a representar. Não é por estar a representar este ou aquele país ou esta ou aquela seleção, é porque estou a representar a mim próprio, tipo, numa modalidade que eu quero jogar muito bem e cada vez melhor. E tanto estou no torneio que toda a gente vê e toda a gente fala e toda a gente quer jogar bem, portanto isso tinha uma responsabilidade acrescida nos meus ombros de, de ter que jogar bem. Mas pronto, agora aqui no segundo dia já estava um pouco mais. Já não estava tão tenso, tão ansioso e portanto fomos jogar contra Israel. Em terceira mão, Paulo abriu um centro 10-13, portanto, como já fiz aqui várias vezes referência, a abertura 10-13 para nós não tem muitas regras. Bem, e aqui eu tenho 6 pontos, 2-2 nos ricos. Uh, aqui temos que ser pragmáticos. Portanto, na minha maneira de ver, eu acho que quando o meu parceiro tem 10-13, eu tenho 6, a minha expectância é marcar para aí menos 100 ou menos 150 ou menos 170 pontos, vá lá. Deve ser para aí o justo, para aí uns 100 entre 100, para aí 200 pontos. 200 pontos é o que a linha esta ou esta em média terá que fazer, a média que a linha esta ou esta terá. Portanto, tem muito poucas vezes pontos para a partida, mas quando tiverem um bom fit, conseguem marcar. Portanto, eu só tenho que contrariar essa maneira, a maneira deles marcarem o máximo de pontos possível. Como eu tenho 2-2 nos rigs, eu fiz Steinman para simular que tinha pelo menos um dos ricos e se o Paulo marcasse o outro eu passava. Simular, porque aí eles agora, tipo, acho mesmo que eu não tenha 4 cartas de copas, tenha só 3, em princípio tenho 4 cartas de espadas e eles aí já não. Eles sabem que podem ter jogo, mas dizem, temos jogo, mas aqui 3 centros não deve ser difícil ganhar. O parceiro não dobrou sequer um centro. Portanto, eu fiz Steinman para passar, para jogar no cómico, mas mesmo assim evitava que quando eles tiverem um bom fit nos ricos, marquem 620. Por acaso o Paulo tinha 4-4 nos ricos, no entanto só tinha 10 pontos com um dos reis secos. Eles aparentemente podem ganhar 3 centro. E o Paulo pronto, tinha que minimizar os cabides. Fez o rei de copas, já lá criou o valete de copas de entrada, portanto aqui parece obrigatório jogar sobre os ouros. Foi o que ele fez. Outra copa. O valete de ouros onde balda uma espada, provavelmente. Agora o pau se deu. Entrou no segundo. É estranho os adversários não conseguirem ter já sinalizado até agora que tinham as espadas abertas. Agora baldou a espada. O adversário cortou. Jogou agora sim uma espada, outra espada. O pau. E. Pois eu lembro-me aqui nesta última carta. Depois o adversário jogou uma copa e perderam mais um cabide. Portanto, vamos. 2 cabides 100 e do outro lado jogaram 3 sem trunfo com 5, 6, 7, 9 vadas. Mão 2,
A mão 4, perdão. Bem, a mão 4 está aqui porque foi a única desconcentração que tivemos neste encontro. Bem, eu saí, portanto, eles também jogam centro não forcing, eu saí aqui na dor, portanto, maus naipes à segunda. Paulo jogou 7, declarando o valete. A dama reais, portanto, meio com esta dama, o Paulo tem duas ou tem seca. Portanto, o declarando deve ter 6 cartas de paus, para umas 2 ou 3 copas. Deve ter só portanto, o 7 de ouros era com 9, 7 de cena. Portanto, eu joguei outro ouro, até porque tenho duas pegas a dominar os paus. Finalmente apurei o naipe de ouros a chamar a copa, jogando o terno. E agora o declarante jogou as de espadas e espada e o Paulo não jogou o rei. Ainda perdemos esta vaza, demos 200, mas pronto, foi mais um cabide, ainda por cima ele tinha rei de uma valete de copa. O Moro já não tinha nenhuma entrada. Isto aqui foi, pronto, foi uma vaza, mas é sempre 100 pontos, são sempre 100 pontos. E foi mais uma desconcentração que não pode acontecer. Bem, o mão 7 foi muito engraçado. O Paulo passou, ou esta abriu em 3 paus, de vulnerável contra vulnerável. Eu optei por não dobrar, apesar de ter 14 pontos. Em princípio, tenho uma esperança de partida muitíssimo reduzida, porque tenho 2 paus de dama. Se o Paulo tiver singleton a paus e tiver muito jogo, pode ainda reabrir 3 paus. E portanto ele está passado. A esperança haveria muito mais perigo em passar em dobrar do que em passar. Bem, este marcou 3 sem trunfo. O Paulo marcou 4 paus que era ricos. E para ele entrar neste leilão, quando o adversário 3 paus passa, 3 sem trunfo, eu estou passado, ele está passado, e eu aqui comecei logo a pensar que ele tinha 6-5. Porque com 5-5 eu não o estava a ver a entrar, ainda por cima os naipes, pela minha textura dos meus próprios naipes, os naipes deles tinham que ser. Os naipes deles não deviam ser muito bons. Portanto, marquei 4 espadas e o adversário agora marcou 4 sem trunfo. Bem, aqui esta marcação de 4 sem trunfo, eu, do meu ponto de vista, eu sabia que ele tinha o as de espadas, o as de ouros, uma figura a paus. Caso contrário, ele não arriscava. Portanto, ele estava a olhar para fazer 7 vasos a paus, o as de espadas e o as de ouros. Eu, como tinha rei valete de ouros, e o Paulo, portanto, para ter 6-5, se tiver 6-5, ou 1, ou 2-0, não era favorito a ter dama de ouros. Portanto, ele tinha 7 vasos a paus, se tiver as damadores, que em princípio muito provavelmente deve ter, as damas as 10 vasas. E nós, portanto, vai fazer 400 trunfo. A única coisa aqui, o único senão é que eu acho que o Paulo tem as damas ou as valete de copas. Porque não tem nada a espadas, não tem nada a paus, tem só uma carta de ouros e não ia marcar, portanto ele tem as damas de copas ou as valete de copas. E, portanto, eu até posso equacionar, até posso, do meu ponto de vista, até a saída a copas do Paulo pode derrotar 3 sem trunfo. Mas a saída a copas pode derrotar 4 sem trunfo, perdão. Mas se o Paulo não sair a copas, isto ele pode fazer, e pode nem sequer fazer só 10 vadas, pode fazer 12 ou 13, pode fazer os ouros todos, né? Pode fazer 7 paus, 4 ouros, ou 7 paus, 5 ouros e eu acho de espadas. E portanto depois eu, então, a seguir a analisar, portanto, eu podia dobrar numa espécie de Leitner, que não sabia se o Paulo ia entender, que era para sair a copa. Mas depois fui analisar o que é que me acontecia em 5 espadas. Bem, em 5 espadas vou dar uma vaza às espadas, as 2 vasas nos menores que tiver que dar, 3 vasas. E não posso dar mais nada, porque se ele tem que ter as valete de copas, e com o risco adicional de, se o declarante tiver, por exemplo, 4 copas de valete 10, nós não conseguimos derrotar 4 centro. Portanto, 5 espadas era no máximo 200, aqui, e portanto eu em 4 centro tinha concluído que ele ia fazer 7 vasos a paus, as de espadas e as de amadores, portanto, marquei 5 espadas. Que o adversário, pronto, dobrou. Aqui o carteiro não tem nada que saber. De facto, isto aqui até fez isto porque, tipo, ele disse... Ele era, o israelita era super simpático e disse qualquer coisa como... Eu perguntei-lhe se ele tinha de amadores, que eu fiz de claim. Ele disse que não e eu disse que tinha sido estúpido em confiar na contagem de vasas dele
E ele riu-se, mas portanto 5 paus, eles ganhavam era 5 paus. E 400 trunfo, de facto só tinham 9 asas, mas eu não podia arriscar. Se ele tiver de amador, vai fazer, nem sei quanto é que é, nem sei quanto é que é 400 trunfo dobrado, igual. Mas mesmo que faça 600, se ele tiver mais que provável de amador, são sempre 630 e aqui era só 200, eu acho. Aqui acho que não podia ter arriscado e 5 espadas sabia que era uma defesa muitíssimo barata. Aqui o mérito foi todo para o Paulo, porque entrou no leilão, apesar de ter 6,5 e de ser uma jogada bastante arriscada, porque estamos vulneráveis, eu posso não ter nada, a marcação de 3 centros pode ser com muito mais do que estes 14 pontos, mas correu bastante bem. Na mão seguinte, portanto, a minha esquerda abriu uma espada, passa, a minha direita marcou 2 espadas, que era natural, 6 a 9, 3 cartas. Bem, eu aqui decidi-me por fazer um dobre que é um pouco off-shape, mas os ouros eram muito, muito maus para marcar 3 ouros. E por outro lado, os tripletons eram bastante bons, eram 3 de rei dama 10 e 3 de rei valete. E nós temos uma filosofia que privilegiamos sempre descobrir o fit e nunca marcar a partida. Portanto, a voz 2 centro um futupal seria: olha, tenho aqui um ou dois naipes para jogar, ou mesmo 4-3-3-3. Pá, decide tu se tiveres um naipe comprido. E a marcação a nível 3, em princípio, é 5 cartas. Bem, o Paulo marcou 3 paus, portanto, para nós é 5 cartas, portanto, eu passei. Bem, aqui estamos a jogar o melhor contrato, porque 3 ouros não tinha grande aspecto. Eles jogaram 2 voltas de espadas que o Paulo cortou. Presumo que tenha jogado um ouro. Um 10 de copa. Aqui jogou o valete, perdeu para o as. Agora o adversário jogou um pau, pois eles aqui entregaram. Se ele tivesse jogado simplesmente mais uma espada, tinham promovido o valete de paus. Agora o Paulo aproveitou, tirou o pau, entrou cá e tabelou 10 vezes. Do outro lado jogaram 3 espadas, igual. Eu não sei como é que foi o leilão, mas portanto, eu acho que a voz do Oeste aqui foi sensível. Eu também não teria competido sobre nem 3 paus, nem 3 ouros, nem 3 copas. Não? Tem um 4-3-3-3 com rei valete 10 de ouros, dama 10 9 de copas. Tem uma mão muitíssimo mais defensiva do que ofensiva. E portanto acho que aqui ele ajuizou corretamente a passar. Não foi feliz, mas era o que eu teria feito também. A mão de 13 abrindo uma copa. Este marcou 3 ouros. Eles são muito bons jogadores e super sólidos. Paulo marcou 3 copas, 5 ouros, eu dobrei. Portanto, aqui o dobro não jogamos. Aqui, como não é citação de passo forcing, o dobro não é invertido. E o. E o Paulo saiu muito bem nesta mão, saiu ao rei de espadas. Teve uma saída muito. Foi muito boa. Portanto, eu aqui não. Foi fácil porque foi as espadas. Tirei o as de copas, que sabia que passava, e dei-lhe o corte. O problema que se põe. O problema que se põe é com saída a copas. Agora não tem muito interesse, vocês já conhecem a mão toda, mas com saída a copas, portanto, isto neste cenário. Portanto, cenário. Bem, deste prisma, eu aqui ainda ia jogar um trunfo, na esperança. Portanto, nesta posição ia jogar um trunfo. Porque o trunfo garantia, na esperança do Palmo comunicar se era para tirar as 2 espadas ou ir para o cash out. O israelita tirou as de espadas, pequena, apareceu o valete. Como eles jogam baixa alta,
Ele agora teve medo que fosse 3 de valete 10 e tirou o as de paus, que entrega ao contrato. Portanto, era uma posição curiosa. Sim, porque agora parece que o valete de espadas está a negar com 3 de valete 10 e agora há o perigo do declarante ter duas espadas de rei e fugir tudo. Portanto, a jogada do as de paus é uma jogada perfeitamente plausível. No entanto, ele se tivesse ponderado um bocado mais, teria jogado antes o ouro, não corria risco nenhum, na esperança do parceiro comunicar, jogar o ouro alto ou o ouro baixo, consoante tivesse a figura às espadas ou não. Depois de fazer esta jogada, tirar o as de paus é uma jogada perfeitamente plausível. Aqui tivemos sorte com a saída e mérito, não é? Que foi uma saída que resultou muito bem. E depois também tivemos sorte deles jogarem eh, baixa alta, que no caso do Valete de Espadas foi uma carta que confundiu muito e dificultou imenso o trabalho de norte. Da minha posição foi muito mais fácil, foi apenas dar o corte. Bem, na mão 14, bem, isto enquanto estávamos a correr de feição, também para explicar esta marcação. Um ouro de este, o Paulo dobrou e o oeste redobrou. Bem, eu tenho 5 pontos. Eu sei que o Paulo está a dobrar, curta ouros, porque ele não pode ter uma mão forte pelo redobre. Este redobre, isto cheira a bluff por todos os lados. Cheira a um fita ouro, o Paulo está curto, tem no máximo duas cartas. Uh, e portanto, este deve ter um fita ouros e deve estar aqui a tentar um barrete qualquer. Eu, como tenho, ainda tenho algum joguinho e tenho 5-4 nos ricos, ainda tenho alguma esperança de partida. Eu não quis marcar nenhuma nem duas espadas, marquei dois ouros a dizer: olha, pá, tenho os dois ricos e não tenho 0 pontos. Estamos para isto. O Paulo marcou 3 ouros. A dizer: olha, ou tem extras ou tem distribuição. E agora ele marcou 3 centro 1. Pronto, eu aqui já percebi que ele tem em bluff carregado de ouros. Portanto, marquei 4 espadas. Não sabia se era a defesa ou o ataque. Sabia que eles não iam jogar 3 centro 1. Que ia correr 7 vasas a ouros e depois qualquer coisa, não é? Portanto, marquei 4 espadas. Agora ele completou o seu bluff finalmente em 5 ouros. E eu dobrei, não tinha um as. O Paulo saiu as de espadas. Para nós, o as nega o rei. Aqui foi um pequeno lapso de concentração do Paulo. Saiu, eu acho, com o rei. Portanto, aqui a minha atitude é, como ele nega o rei, é chamar com o rei e negar com as outras cartas. Portanto, eu tive que negar. Ele agora apresentou a carta que não podia ter. Portanto, aqui neste morto é preferencial. Portanto, chamei a paus. Ele ainda confirmou. Foi confirmar tirando as de copas. Neguei com o 9. Pronto, ele jogou 10 de paus, que negava a dama. E portanto, entrei com o as. Para 300. Para terminar, foi também uma mão muito estranha. Portanto, foi passo-passo. Eu abri numa copa com 18 pontos. Tudo vulnerável. Passo-passo. O oeste dobrou. E eu aqui, como eu tinha as rei nos menores. E sabia que eles iam competir em numa ou em duas espadas. Eu sabia que podia ter uma competição nos menores se o Paulo tivesse uma mão desbalançada com ou paus, ou ouros, ou ambos. Portanto, eu como não quis hipotecar nenhum dos menores, achei que marcar um centro 1 fazer que tinha 18, 19 balançado era muito mais útil porque das duas uma ou não acontecia nada e acabava o leilão ou, ou eles iam competir em duas espadas e se o Paulo tivesse, por exemplo, um naipe sexto de paus ou ouros, agora marcava e mesmo que fossem ouros, eu estava muito melhor para jogar 3 ouros do que para jogar duas espadas. Porque ainda por cima as minhas copas eram más. Portanto, se o Paulo tivesse fita copas, marcava duas copas, eu não estava nada preocupado. Este dobrou, a dizer que tinha uma mão forte e também com copas. O Paulo redobrou SOS. Marquei dois paus. Este dobrou e pronto, eu aqui estava super contente com o contrato. Sobre as cartas, bem, aqui a distribuição de oeste em princípio deve ter 4 espadas e 2 ou 3 copas, mas para este ter dobrado, se ele tivesse 6 copas ele também parecia-me que porque eu agora bem, o meu carteio agora vou fazer as e rei de paus, as e rei de ouros, 4 vasas. Se fizer dois cortes no morto são 6.
este dobrou. E eu sei que este tem 3 cartas de espadas de certeza. E tem 5 copas pelo menos. E dobrou. Portanto, se ele tivesse 2 paus e 3 ouros, eu acho que era mais provável ou ele ter passado, tanto o par ser passado, não é? Porque ainda temos 20 pontos na linha, não é? Portanto, ele parece-me que ele, para ter dobrado, tem 3 cartas de paus. Portanto, eu acho que os recortes a ouros estão a desfavor. Portanto, é melhor cortar as copas no morto, 3 copas no morto, antes de vir à mão. Isto só para decidir se jogo. Eu tenho duas linhas possíveis, que é As de paus, As e rei de ouros, ou por exemplo As de ouros, copa cortada, ouro para o rei, copa cortada, ouro cortado, tentando apurar os ouros se os estiverem 3-3, e copa cortada. Mas pareceu muito mais provável conseguir cortar a terceira copa no morto, portanto jogando As de paus, copa cortada, ouro para o rei, copa cortada, ouro para o as, copa cortada, e agora saí de mão no morto. E portanto, mantive-me fiel ao meu plano. Pronto. As 6 primeiras vasas correram na perfeição. Portanto, e eu sei que o Oeste tem 3 cartas de copas para ter dobrado, portanto ele agora deve estar mesmo nas franjas dos. Para ter reaberto o leilão com 3 copas, tem de certeza 4 cartas de espadas, 4 ouro, não é? E 2 paus, porque para já com 4-3-3-3 era mais provável ter marcado um centro-trunfo. E mesmo que não tivesse marcado um centro-trunfo, o Oeste não teria dobrado 2 paus com apenas 2 cartas. Isto agora, o meu perigo agora é promover o trunfo. Em termos de pontuação, só ver. Portanto, em termos de pontuação, o Oeste mostrou a Dama de Copas e a Dama de Ouros. E este mostrou As e Rei de Copas e o Valete de Ouros. E provavelmente o Oeste tem a Dama de Paus. Portanto, o Oeste mostrou a Dama de Paus, provavelmente à segunda, a Dama de Copas e o Valete, e a Dama de Ouros. Portanto, 6 pontos. Se tiver o As de Espadas, tem 10. Portanto, ainda é possível estar o As de Espadas colocado. Portanto, eu nesta posição. Bem, o Gib. Eu joguei espada. Penso eu. Exato, eu joguei espada. Mas o Gib dizia que eu tinha que jogar ouro. Por causa agora da promoção do. Agora vai haver aqui uma promoção do 9 trunfo. Se eles. Bem, e se eu jogasse ouro? Ele cortava com o 9. Como é que ele me defendia? Baldava a espada. Porque se cortasse, ele recortava. Tirava o copo. Baldava a espada. E agora o que é que ele jogava? Se jogasse a dama rei, terminava lá. Portanto, nesta posição, se eu jogar o ouro, 9, cortar, este recorta, ficam com um trunfo de cada lado. Jogas de copas e rei de copas, que este corta com o último trunfo. E jogas dama de espadas, que eu não cubro. E finalmente a dama de ouros a promover, portanto eu tinha que baldar a espada. Bem, eu não vi nada disso e joguei uma espada. Até porque achei que o as de espadas podia estar colocado. Mas agora, o adversário cometeu um erro qualquer. Que foi a balda do ouro, neste momento. Ele tinha que baldar a espada, porque se ele baldar a espada, agora o outro joga a espada para ele. Joga a promoção do ouro, que eu tenho cortado duque e recorta de quina, e agora a espada promove o 9 de paus. Joga a espada, corta com a dama e tem que recortar com o as. Bem, como ele aqui baldou o ouro, ele jogou assim exatamente. Agora eu cortei duque, pude cortar duque e ser recortado de quina, e neste momento eu tabelei, porque sabia que as espadas estavam a 1 e eles não conseguiam promover o trunfo. Portanto, contas feitas, ganhamos 63-3 a Israel,
e portanto foi um encontro bastante positivo para eles serem uma equipa muito sólida, para nos dar também alguma moral e que bem precisávamos e pronto, e para encararmos os próximos dias com mais confiança.